Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, muito rock and roll com vocês. No vídeo de hoje eu vou tentar falar rapidinho aqui um pouco sobre política internacional, nacional, mas principalmente a local. Quando eu iniciei as pesquisas para esse vídeo eu achei que ia ser um pouco mais difícil, mas você vai ver que o mundo meio que vibra na mesma sintonia nesse momento, o que de certa maneira não é bom. Nem para as conjunturas econômicas, políticas, mas muito menos para o povo. Antes de iniciarmos os assuntos, eu peço para você o seu like. Deixa a sua curtida, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Se já for inscrito, aciona o sininho e verifica se sua inscrição está ativa. Infelizmente, o algoritmo aqui da plataforma anda suspendendo inscrições de canais conservadores, o que é o nosso caso. Bom galera, vamos começar pela manchete internacional. E aqui, como vocês podem ver aí no G1, Trump e Melania foram vacinados contra a Covid-19 em janeiro, diz assessor. Não tendo o que falar, Trump vira manchete. Eles receberam a primeira dose quando ainda estavam na Casa Branca, mas não foi divulgado qual imunizante foi aplicado. Ex-presidente e ex-primeira-dama tiveram a doença em outubro de 2020. Trump chegou a ser hospitalizado. Seguindo a pauta, vamos ver o que tem aqui no Jornal da Cidade Online. Procuradora da República sugeriu forjar provas para tentar incriminar Bolsonaro. Interessante. Vamos aqui. A Procuradora da República, Monique Schecker, sugeriu em um chat de um grupo no Telegram com procuradores da Operação Lava Jato forjar provas para incriminar Jair Bolsonaro no caso da pescaria de Angra dos Reis, julgada em 2015, após ministra Carmen Lúcia, relatora do caso no STF, defender o arquivamento do caso. Monique perguntou no grupo dos procuradores se alguém poderia tentar falar com os ministros do STF sobre isso. E em seguida disse que conheceu um professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro em um evento de pesca e que ele poderia fazer um parecer contrariando o relatório de Carmen Lúcia, que aplicou ao caso o princípio da insignificância. Cai a narrativa de que a Lava Jato apoiava o Bolsonaro. Mais uma narrativa derrubada. Mas antes de eu seguir para a próxima manchete, eu vi aqui um link interessante. Deixa eu ver aqui. David Wip diz que suportou enorme sofrimento e não aceita acordo com o gerente de farmácia que vazou sua receita. Para você que não sabe quem é David Wip, esse cara é o médico responsável pela coordenação do combate ao Covid em São Paulo, no governo de São Paulo, governo do João Agripino. E na época ele pegou Covid, ano passado, não me lembro bem o mês. Deixa eu adiantar a matéria aqui. E ao ser indagado qual foi o tratamento, quais foram os remédios que ele utilizou, ele se negou a dizer. Só que o gerente da farmácia qual ele estava comprando os medicamentos foi lá, bateu uma foto e jogou nos grupos de WhatsApp. Cloquinha, Azitrome, você sabe o resto, Invermec e você sabe, porque se eu falar os nomes desses medicamentos aqui, é capaz do algoritmo da plataforma derrubar o vídeo. Aí teve algumas vitaminas, vitamina D, o zinco e enfim, por aí vai. Pois bem, esse rapaz agora resolveu processar o gerente da farmácia por crime de violação de sigilo profissional. Certo, ele não estava. Se cabe processo, a justiça tem que julgar e aplicar a lei. Agora, além disso, o que fez o responsável pelo combate de Covid do estado de São Paulo negar o tratamento que ele fez? Por que o debate sobre medicina preventiva, no caso da Covid, ele é tão renegado, tão evitado por todos? É uma dúvida pertinente essa. Bom, segue o jogo. Aqui, como você pode ver no G1, bem-estar. Secretários pedem toque de recolher nacional e fechamento de escolas, bares e praias contra colapso da saúde na pandemia. É difícil você ler uma matéria dessa e encarar com seriedade. É muito mais
provável você encarar como revolta. CONAS divulgou carta sugerindo medidas urgentes para evitar caos na rede pública e privada de saúde do país, de todo o país. CONAS deve ser um médico carreirista, com muitos anos de experiência, um cara que já trabalhou em vários hospitais, tem vários estudos técnicos, médicos divulgados, livros publicados. Deve ser, vamos ver de quem se trata esse CONAS. O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Carlos Lula, pelo nome já começa a duvidar, divulgou nesta segunda-feira, dia 1º, uma carta com sugestões de medidas urgentes. Vou pular o resto aqui e vamos para as medidas que esse senhor está sugerindo. O Brasil vive o pior momento da pandemia, com patamares altos em todas as regiões. Falta condução nacional unificada e coerente da reação à pandemia. Como que pode haver uma condução nacional coerente se há quase um ano atrás, em 15 de abril, o STF tirou completamente todos os poderes do governo federal no combate à pandemia, tornando o governo federal apenas um caixa rápido para as prefeituras e os governos estaduais. Vamos seguir. É preciso proibir eventos presenciais, inclusive atividades religiosas. Eu não sou médico, eu não sou infectologista, mas eu estou no meio desse furacão chamado pandemia, tanto quanto vocês. E uma coisa que eu notei que realmente pode ser útil é o isolamento social e o isolamento social dos doentes. Não se isola saudável. Na história do mundo, ninguém nunca isolou pessoas saudáveis. Não entendo, sinceramente, no fundo do coração, até agora eu não entendo como que isso foi possível durante essa pandemia. De onde saiu essa ideia? Quer dizer, de onde saiu a gente sabe, de uma criança de 14 anos. Mas por que se pôs em prática a ferro e fogo? Eu não tenho dúvidas que o motivo é político e econômico. Enfim, voltamos ao assunto. É preciso suspender aulas presenciais em todo o país. Já está mais do que provado pelo mundo todo que, seguindo os protocolos de isolamento e sanitários, não há motivo algum de se fechar a escola. É preciso adotar toque de recolher nacional, fechar bares e praias. Todo emprego é importante, desde o guardador de carros ao gerente do restaurante, passando pelo garçom, pela administração, pelo caixa, pelo faxineiro. Todo emprego é importante. Se você fecha um posto de trabalho, se você fecha um restaurante, quantas e quantas pessoas, por menor que esse restaurante seja, quantas e quantas pessoas vão sofrer? Eu vou já mostrar um vídeo aqui que foi filmado por um rapaz aqui do Ceará, de uma cidade aqui do Ceará. É de cortar o coração. E esse senhor quer fechar tudo, bares, praias, tudo, sabendo que o lockdown não tem estudo nenhum que comprove sua eficácia, muito menos toque de recolher. 6. É preciso ampliar testagem e acompanhamento aos infectados. Isso era para ser o número 1. Ampliar a testagem e acompanhar os infectados, isolar os infectados, era para ser o número 1. Lá no começo, há um ano atrás, para que não tivesse acontecido esse alastramento. Aliás, essa doença se alastrou porque o país Xing Ling simplesmente escondeu, sonegou informações. E todos os médicos e jornalistas que tentaram trazer à luz do conhecimento mundial que estava acontecendo lá em Wuhan, desapareceram, foram mortos, foram silenciados. É complicado. Deve-se criar um plano nacional de comunicação para esclarecer a população da gravidade da situação. Como assim? Você quer me dizer que ainda tem gente que não sabe o que é que está acontecendo? É difícil. É difícil. Você tem uma pessoa dessa comandando um órgão importante como o CONAS. Mas vamos ver quem é esse cara. Eu fiquei meio assim, ele deve ser um médico muito bom, um médico realmente top da balada para ter ideias tão maravilhosas quanto essa. Olha só, aos 38 anos, Carlos Lula é secretário estadual de saúde do Maranhão, um dos governos que tem os piores resultados desse país. E ele é
secretário desde 2016. Povo maranhense, vocês estão de parabéns. Opa, olha isso. Ele é advogado e bacharel em Direito pela Universidade Federal do Maranhão e pós-graduado em Direito Processual Civil e Direito Constitucional. O que esse cara quer falando de medicina? Ele tem que estar trabalhando no fórum, sendo advogado dos políticos que botaram ele lá. O que esse cara quer falando de medicina, de combate à pandemia? Qual conhecimento esse cara tem? Talvez menos que o meu. Eu pelo menos estudo, leio, faço pesquisas para poder gravar os vídeos. Acho que isso, nem isso ele fez para escrever aquelas baboseiras políticas, transformando a pandemia do Maranhão em politicagem barata. Lula também é consultor legislativo de carreira e professor universitário. Putz! Papai e mamãe maranhense que tem um filho na universidade que esse cara dá aula, se preocupe, irmão. Se preocupe. Vou me acalmar aqui, tomar uma aguinha, vamos seguir adiante.